você é importante na comunidade. Porque assim devemos ser nós, não só o Padre, todos nós. Devemos nos sentir acarinhados por Deus e oferecer aos outros carinho. Padre, então a sua pedagogia, ou a pedagogia de Deus, é de passar a mão na cabeça? Não. Quem ama educa, quem ama corrige, quem ama orienta, mas não de longe, como sendo o perfeito, e nós como aqueles vassalos inferiores e sem valor. Quem ama, corrige, como? Olha lá, dando as mãos, segurando, fazendo com que a pessoa diga: eu também posso caminhar. Nesta noite, então, o Senhor nos deu um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso foi tão impactante que São Paulo aos Romanos disse que, mesmo quando ainda éramos inimigos, o Senhor nos amou. Olha, isso é tão impactante que um notado escritor, que ele é escritor também, redator, humorista, uma mente muito brilhante, às vezes faz umas coisas como grande crítica à igreja, etc. O Gregório do Vivier falou sobre Lucas 15, reclinando, dizendo: aquilo é um ato de dádiva. Deus não pediu que você se organizasse. Deus não pediu que você fosse perfeito para morrer por ti, para te amar. Ele te amou, ponto. Ele te quis e te quer. Isso nos faz entender que nós não somos estranhos, nós somos de casa, nós somos a família dele. Que por mais que soframos com as situações tantas da vida, filho, filha, situações adversas, que bom saber que Deus é comigo, que nele podemos contar. Este é um mandamento novo: amar como ele nos amou. É difícil, penoso, seguramente, árduo às vezes nossas posições. Sim. Poderão nos chamar de inocentes ou de infantis, uma perspectiva negativa, não tenho dúvida. Mas devemos crer com fé. Romanos capítulo 4. Justo vive da fé. Desse mandamento novo, o Senhor então se apresenta, como nós vimos hoje no texto de João, como modelo. É lógico que nós podemos ter um padre como modelo, uma freira, um irmão leiga, algum parente, uma mãe, um pai, um avô, alguém. Não, isso não é pecado, não é. Mas nós temos que redescobrir, tirar o véu, de que o nosso modelo é Cristo. Modelo que, mesmo sendo quem ele é, carta aos Colossenses de Paulo, se esvaziou, chama-se kenosis, se esvaziou para se aproximar de nós sem barreira, sem muros, tornando o nosso modelo de quê? De serviço. Servir ao outro não é somente, como faremos agora, um gesto simbólico, lavar os pés, é dar bom dia, boa tarde, boa noite, é pedir licença, é dizer por favor, obrigado. Padre esquecido, recomeça. Ninguém é perfeito, mas recomeça. Servir é isso, tentar ajudar ao outro. E obviamente não significa servir e ser enganado, porque Deus assim mandou. Não. Não podemos dar a impressão de que somos ingênuos e por isso então temos a cabeça baixa e podemos enganar. Tendo uma experiência dessa, aprender e amar à distância, rezando por aquelas pessoas que, no seu caráter desviado, doentio, vive a enganar os outros.
mas não alimentar para aquela pessoa ódio, não alimentar no seu coração raivas ou rancores, que nós fomos libertados na cruz de Cristo. Aprender com o que aconteceu, falar se for possível, mas manter-se distante, porque o cristão deve também agir de sabedoria. Diante disso, o Senhor estabelece um novo sacerdócio. Veja que eu estou discorrendo sobre os presentes que o Senhor nos deu nessa noite. Se antes os sacerdotes saídos da tribo de Levi matavam os touros, os bodes, as aves, e do sangue aspergiam o povo várias e várias vezes, na nova aliança, não mais aquele tipo de sacerdócio, mas o sacerdócio de Cristo, que eleva preces pelo povo e não refaz o sacrifício de Cristo, porque só foi feito uma vez e não mais, mas o atualiza para que a mesma graça de 2000 anos chegue a cada um de nós em cada momento que participamos da Eucaristia. O novo sacerdócio, ou o novo sacerdote, é aquele que não vive para si, mas para vós. Nenhum dos sacramentos que o sacerdote experimenta, ele consegue fazer para si. Eu, Padre Fábio, me perdoo. Não é possível. Eu me bato. Não é possível. É sempre um serviço. Mas somos limitados. O autor da Carta aos Hebreus diz isso, que o sacerdote é alguém limitado, cercado de fraquezas de todos os lados, retirado do encontro e posto novamente para servir ao povo. Dom Celso dizia que por isso que Deus não escolheu anjos para serem sacerdotes. Já pensou? Eu, Fábio, me confessando como um anjo sacerdote? Anjo sacerdote, eu gostaria de pedir perdão, porque eu comi um pedaço de chocolate na quaresma. O anjo diria: que horror! Mas porque eu sou alvo da misericórdia de Deus, porque eu sou cercado de fraqueza, eu não posso me escandalizar com a falta de Deus. Ao contrário, eu tenho que me lembrar que Deus, por mim, faz com que o penitente se reaproxime dele e experimente a sua misericórdia. Daí que o Santo Padre Papa Francisco tem pedido: não transformemos os confessionários num lugar de atrocidades e de julgamentos frios. É o lugar da acolhida, é o lugar do reencontro, o lugar do recomeço, porque somos alvo da misericórdia de Deus, reconciliados para nos tornar reconciliadores. Queridos irmãos e irmãs, o mesmo Senhor então nos deixa e termina o augusto sacramento. Nós somos a única religião que diz que o seu Deus deu-se a nós e se manteve entre nós espiritual e substancialmente nas espécies do pão e do vinho. Um pouco de pão, um pouco de vinho, que na força misteriosa e extremamente bela do Espírito são transformados real e verdadeiramente em corpo e sangue do Senhor. Não é um simbolismo, não é um ato momentâneo, não é um teatro, é fé. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, dado para a salvação de todos. Concluo trazendo Ricardo Reis, um dos heterônimos de Fernando Pessoa.
como iremos viver tudo isso? Como iremos experimentar todas essas verdades? Buscando, como ouvimos na leitura de domingo, as coisas do alto. Aí, irmãs e irmãs, nós seguramente podemos dizer isso, sobretudo quando terminar a missa e olharmos para a bula que está cheia. Ele então dizia: isso sirva para a nossa vida, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lado, a lua toda brilha, porque alta vive. Vivamos do alto, e o alto se chama Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus é quem doce da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: ó mestre, não, porque não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre. Os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis comirão é conhecer-vos como discípulos meus, se vos amei uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo a parte nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus é rei do sim da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: ó mestre, não por quem és, não terás partes comigo, se não lavar
Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás, lavai os pés uns dos outros, esta lição que vos dei, eles comirão reconhecendo. Preparou essa toalhinha que deve ser uma lembrança para cada um dos senhores e senhoras. Este momento tão significativo, não é verdade? Precisamos lavar os pés dos outros, não somente o ato de lavar os pés, mas de servir, de ajudar. Só assim será melhor. E podemos servir e devemos servir, em especial, sendo promotores da paz, pacificados e pacificadores. Elevemos, vamos apresentar ao Senhor nossas preces. Irmãs e irmãos, supliquemos ao Senhor com as nossas preces e manifestemos a Ele a nossa confiança no seu infinito amor. Nossa resposta: em vós confiamos, Senhor. Em vós confiamos, Senhor. Assisti a vossa igreja espalhada pelo mundo, para que ela celebre, viva e testemunhe a Eucaristia, memorial do mistério do Senhor, e para que seu testemunho gere frutos de vida no coração do mundo, nós vos pedimos e em vós confiamos. Em vós confiamos, Senhor. Mandai o auxílio do vosso Espírito sobre nós, para que compreendamos e vivamos o fundamento do amor que se manifesta no serviço de lavar os pés uns dos outros. Nós vos pedimos e em vós confiamos. Em vós confiamos, Senhor. Renovai a vocação e a missão dos ministros ordenados de vossa igreja, para que o seguimento de Jesus e a sua completa identificação com Ele seja um impulso para o crescimento da fé, da esperança e do amor em toda a igreja. Nós vos pedimos e em vós confiamos. Em vós confiamos, Senhor. Derramai o bálsamo da renovação humana e espiritual no coração de vossos fiéis, que celebrarão este dia, fazendo memória da redenção que Jesus realizou em nossas vidas. Nós os pedimos e em vós confiamos. Em vós confiamos, Senhor. Por nossa catequese paroquial, pelos nossos catequistas, homens e mulheres, que têm tantas atividades, tantos afazeres, mas mesmo assim, no ato de amor, de paixão, de dedicação, se colocam a serviço de mais de 200 pessoas, desde as criancinhas aos adultos. Eu só tenho que agradecer aos catequistas, que às vezes tiram do bolso para ser criativo, fazer atividades tantas na vida paróquia. Deus muito lhes pague, com tanto carinho e atenção. Louvar a Deus também por todas as pessoas que lutamos para conseguirmos o espaço que já vinha acontecendo, mas por algumas razões fomos impedidos momentaneamente, mas
já retornamos para o Matias Olímpio aos sábados. É sabido que é uma lei que propicia o uso de espaços públicos quando estes estão ociosos, os horários ociosos. E aos sábados, por não haver nenhuma atividade no colégio, já há alguns 9 anos, né? Nós sempre revisitamos a Secretaria de Educação e sempre fomos muito bem acolhidos. Então a gente agradece a Deus por ter este ano, embora tivesse tido alguns imprevistos, conseguido, e lá estamos instalados toda a catequese. Que Deus acolha o nosso hino de gratidão por este movimento que ocorreu, e lá estamos juntamente com o espaço do Santa Catarina do Sul. E queremos também, agradecendo a catequese, pelos nossos adultos. No Sábado Santo, 3 serão batizadas, a grande maioria irão fazer a Eucaristia e também o Santo Crisma, dentro da Vigília Pascal. Será uma noite santa, realmente abençoada. Eu só posso dizer muito obrigado e pedir ao Senhor que Ele só nos favoreça. Isso nós nos pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Também pelos ministros extraordinários da comunhão eucarística que acolheram o nosso convite e que estão, se não na totalidade, mas em grande maioria aqui presentes. Os ministros não agem só aqui no altar à frente. São pessoas que visitam enfermos, idosos, às vezes até me ajudam no momento das exéquias, os funerais. São figuras de grande importância, de grande desprendimento. Que Deus os abençoe a todos pelo sim, pela coragem, pela piedade, pelo respeito para com o nosso Senhor, sobretudo na Eucaristia. Nós os pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Ouve, ó Pai, os pedidos da nossa igreja reunida em torno da ceia da nova aliança por Cristo nosso Senhor. Amém.